para a comunidade apoiadora do Chico em Comum, nós estamos nessa leitura muito especial em que esses 4 amigos levam um outro amigo que está doente, paralítico, até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho, particularmente, para mim é muito especial esse ano, porque no momento de ação de graças, no ano passado, nós dramatizamos, dentro de tantas cenas do Evangelho, exatamente esta, porque 4 amigos levam até a presença de nosso Senhor um outro amigo que está doente. E este Evangelho, então, marcando o início do nosso ano, eu creio que queira dizer muitas coisas para todos nós, particularmente até a paróquia de Jesus, Maria e José. A gente meditando nesse Evangelho e pensando, muitas coisas podem vir à nossa cabeça sobre a situação destes 5 amigos. Primeiro, eles têm um amigo mais debilitado, mais doente, paralítico. Não temos aqui os pormenores de como este paralítico ficou paralítico. Se foi uma coisa de nascença, se foi algo que ele pegou ao longo da vida, mas nós temos que ele tinha esta debilidade. Agora, ao mesmo tempo que ele tinha essa debilidade, é interessante que ele provocou uma amizade muito forte nesses outros seus 4 amigos. Porque esses outros seus 4 amigos, vendo a situação que ele vivia, pensaram em ajudá-lo. Pensaram que, levando ele até a pessoa de nosso Senhor, ele poderia conseguir a graça de uma vida completamente diferente. Nós também podemos pensar aqui nesses 4 amigos, quem deles, ou como foi a motivação, como foi a ideia que eles tiveram, a decisão de levar esse seu amigo doente, limitado, paralítico, até a presença de nosso Senhor. Nós podemos imaginar eles tomando a decisão, mas com certeza muitas dúvidas poderiam também brotar no coração deles, eles levarem esse paralítico até a presença de nosso Senhor e ele sair daí paralítico, não acontecer nada, talvez nem conseguirem chegar até próximo do mestre, porque eles deviam ter já visto que as multidões iam atrás de nosso Senhor, e às vezes ficava inviável se aproximar do mestre, mas eles foram, tiveram a ideia, arriscaram a ideia, arriscaram a decisão, tiveram esperança, tiveram fé e levaram aquele paralítico até a presença de nosso Senhor. Mas quando chegaram perto de nosso Senhor, não conseguiram se aproximar. Tinha dificuldades por causa das outras pessoas que estavam em volta. E eles não mediram esforços para poder levar aquele paralítico até a presença de nosso Senhor. Talvez eles pudessem dizer: não, já chegamos até aqui, está muito bom. Se nós chegamos até aqui e ele passar ou dizer alguma palavra e resulta, quem sabe, se aproximar da gente, nós podemos alcançar a graça que desejamos, mas eles não se acomodaram. Mesmo vendo o obstáculo da multidão, eles pensaram, o que nós poderíamos dizer, o impensável. E pensaram uma coisa difícil, que era subir naquela casa, destelhar a casa e descer o paralítico, o seu amigo, até na presença deles, a presença de nosso Senhor. Então eles não mediram esforços, não tinham obstáculos para eles, para poder levar aquele amigo até a presença de nosso Senhor, ou então não tinham obstáculos para eles que não pudesse ser vencido
para poder se aproximar do Mestre. Então, eles têm aquela ideia maravilhosa de subir no teto e descer a maca do seu amigo doente. E nós podemos também pensar no transtorno dessa ideia e dessa dificuldade. Nós mesmos aqui, quando fomos interpretar essa parte do Evangelho, nós tivemos grande dificuldade de descer a parte que fizemos aqui no seu teto. O Lucas que estava, cadê o Lucas? Lucas que era o paralítico, não é? Nós ensaiamos, mas na hora quase que derrubava o Lucas na dramatização, e o Lucas dizia quase que eu saía paralítico dessa peça, não é? Mas a gente imagina assim, eles descendo aquele paralítico e tinham a dificuldade mesmo. Se eles não conseguissem controlar e acabassem derrubando aquele amigo deles em cima de nosso Senhor, ou fizessem prejuízo maior à vida daquele seu amigo, quer dizer, todas essas dificuldades eles atravessaram para poder apresentar aquele seu amigo doente na presença de nosso Senhor. Aqui nós temos muitas coisas que nós podemos aprender com esses 4, com esses 5 amigos. Porque também o paralítico poderia dizer, ou pensar, não sei, que não daria certo ser levado daquele jeito, ou não aceitar descer lá de cima do telhado, mas parece que na ação do Evangelho a coisa foi assim tão forte e tão rápida, como se a ideia viesse e a coisa já estivesse sendo feita, que não dava nem tempo para parar e aparecer, não. Mas então a gente olhando para o exemplo desses amigos, a gente pode tomar diversos ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, que os verdadeiros amigos nos levam até a pessoa de Jesus Cristo. Um amigo verdadeiro não nos leva para a droga. Um amigo verdadeiro não nos leva para o adultério. Um amigo verdadeiro não nos leva para a cachaça. Um amigo verdadeiro não nos leva para os vícios. Um amigo verdadeiro não faz eu desrespeitar e ser infiel à minha esposa. Um amigo verdadeiro não me leva para o carnaval. Um amigo verdadeiro não me leva para as trevas. Um amigo verdadeiro me leva para a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem assim: os meus amigos me convidaram para o carnaval, para não sei onde, para isso, para aquilo, que estava muito bom, que ia rolar tudo. Mas isso não é amigo. Isso não é saber ser amigo. Eu sempre gosto de dizer: um amigo tem que saber dizer sim e não. Não é porque um amigo meu bebe droga, que ele é meu amigo, que eu vou concordar e vou dizer que está tudo muito bem aquilo que ele está fazendo. Exatamente, se eu sou verdadeiro amigo, eu tenho o dever de dizer: olha, isso não está legal, isso não está bom, não é por aí o caminho. Não é porque eu sou amigo de uma pessoa que eu vou concordar com seus erros, com seus pecados. Exatamente ensinado de uma verdadeira amizade, eu tenho que concordar com o que está bom, com o que está certo, e tenho também que ajudar a discordar daquilo que não está bom. Por isso, o amigo verdadeiro nos leva à pessoa de Jesus Cristo. O amigo verdadeiro nos leva a diversões sadias. O amigo verdadeiro nos ajuda a respeitar a nossa própria família. O amigo verdadeiro faz a gente ser responsável no nosso trabalho, na nossa casa, no bairro que vivemos. Por isso nós podemos pensar aqui nesse momento: será que os amigos que eu tenho são como esses 4 amigos do Evangelho que levaram o paralítico até nosso Senhor? E mais nós podemos pensar: e será que eu estou sendo este amigo para aquele meu outro amigo que se encontra doente, debilitado, fraco, para poder se encontrar
bênção de nosso Senhor? Será que eu estou sendo um amigo, de fato, um verdadeiro amigo, que leva as pessoas a se encontrarem com Deus? Ou estou atrapalhando também os meus amigos a se atrapalharem aí no meio do caminho? Aí nós podemos também fazer uma pergunta mais além. E será que de fato eu estou vivendo como um verdadeiro amigo de Deus? Um verdadeiro amigo de Jesus Cristo? Porque esses homens que levaram esse paralítico até a presença de nosso Senhor, na verdade eles demonstraram que eram não só amigos daquele paralítico, mas que eles eram amigos do próprio Cristo. Eles estavam ajudando o Mestre a realizar a sua missão. Eles estavam, com todo o empenho deles, com toda a luta, ajudando para que o Mestre pudesse realizar a sua obra. Não viram obstáculos. Então nós também precisamos nos perguntar: e será que nós estamos sendo estes amigos de Jesus Cristo, que não medimos esforços, que não tem dificuldade, que não tem obstáculo que me impeça de se colocar a serviço de nosso Senhor, para que a sua obra possa ir adiante? Então, olhando para esses amigos que levaram esse paralítico até a presença de nosso Senhor, o Evangelho às vezes fala: por causa da fé de vocês. A gente não sabe se nos 5 dos 4 de 1, mas a gente vê também que a afirmação diz: por causa da fé dessa amizade de vocês na minha pessoa, eu te digo, filho, os teus pecados estão perdoados. Às vezes a gente não tem nem a fé que era para ter, para poder nosso Senhor nos ajudar, mas por causa dos amigos da gente, que vão dando força, que vão nos empurrando, que vão nos puxando, que vão nos descendo sobre o telhado, que vão nos dando apoio quando a gente não pode caminhar, nosso Senhor, vendo a fé da comunidade da igreja, nosso Senhor age no nosso meio e age até em socorro dos que têm pouca fé, porque os amigos estão demonstrando muita fé na sua pessoa. Então nós precisamos também, gente, ser uma paróquia assim, cheia de fé em nosso Senhor, porque se nós tivermos de fato fé, nós vamos arrastar os que não têm fé. Há poucos dias eu estava numa reunião da paróquia apresentando uma proposta de trabalho, uma pessoa que eu quero muito bem, que eu amo, que respeito e que admiro. Eu estava fazendo a proposta, ela estava todo tempo dizendo assim: padre, não vai dar certo. E eu insistindo, e ela dizia: padre, não vai dar certo. E eu dizia: vai dar certo sim. E quanto mais eu falava, mais ela botava a coisa para baixo. Dizia: padre, esse negócio aqui nunca funcionou e não é agora que vai funcionar. Eu disse: mas agora funciona. Ela disse: padre, ela insiste mais nesse negócio. E eu disse assim para ela: não se preocupe, minha querida, você não está acreditando, mas a nossa fé vai arrastar conosco para frente. A nossa fé não vai deixar você pelo caminho. Mas é exatamente isso que deve acontecer entre nós. Nós não deveríamos deixar que a falta de fé, o pessimismo, nos impedisse de realizar a obra de Deus. Ao contrário, não é a falta de fé que deve falar mais alto no nosso meio, mas a fé em Jesus Cristo. E se nós temos essa fé em Jesus Cristo, a nossa fé haverá de arrastar as pessoas que não estão acreditando, as pessoas que são pessimistas, as pessoas que não acreditam que nada vai dar certo. Estava me lembrando aqui que quando a gente fez essa jardinagem aqui na praça, tentou ajeitar as partes das plantas, quantas e quantas pessoas, pessoal,
É uma coisa assim incrível o pessimismo das pessoas. Elas diziam: padre, isso não vai demorar 3 meses. Padre, isso não vai demorar 3 meses. Mas não foi você que disse isso. Eu disse: mas será possível que as pessoas não tenham um pouco de esperança, um pouco de fé, que as coisas podem ser diferentes? Graças a Deus estou aí aos troncos e barrancos, não sei, mais de um ano essas coisas aí depois que nós colocamos. Quer dizer que já passou de 3 meses. Aquelas pessoas que não tinham fé já deviam se tocar, já deviam se alertar. E não é assim. Tem coisas que funcionam sim. Basta que a gente acredite, basta que a gente arrisque, mas também que não existam obstáculos maiores na nossa vida do que realizar a vontade de Deus. Porque se nós colocamos também os obstáculos e as dificuldades acima de Deus, é claro que nós não temos essa fé que esses 4 homens tiveram de apresentar o paralítico desde o México. Também podemos pensar o seguinte: muitas vezes nós não somos esses 4 amigos. Muitas vezes nós somos este paralítico. Nós estamos mais para o paralítico do que para os 4 amigos que estavam com força e sustentando aquele que estava debilitado. E nós precisamos sim, constantemente, dessa graça de Deus para caminhar. Diz o texto do Evangelho que aquele que começou a caminhar a partir do perdão de nosso Senhor. E nosso Senhor está com o seu perdão aberto para todos nós. Se nós queremos caminhar, se nós queremos nos levantar, o perdão do Cristo está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida hoje. A graça do perdão, a graça que levanta, a graça que nos faz ser pessoas novas, está aqui na nossa vida. Por isso, não vamos deixar que as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a nossa falta de fé, o nosso pessimismo seja maior que a graça de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.